Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da playlist Analisando Artigos. Ainda estamos na maratona do recesso acadêmico, onde estamos revendo alguns textos discutidos nas disciplinas do semestre passado. Eu sou o professor Rodrigo Coelho e hoje nós vamos discutir o artigo O Plano Juventude Viva e a Rede de Políticas de Juventude para o Enfrentamento à Violência em Alagoas. Um artigo de 2015 que faz uma avaliação do Plano Juventude Viva a partir de um olhar da psicologia. Ele é escrito por Graciele Oliveira Faustino, psicóloga e mestre em psicologia pela Universidade Federal de Alagoas, e por Simone Maria Runing, doutora em psicologia, docente e pesquisadora do Instituto de Psicologia da UFAL. Segundo as autoras, o objetivo do artigo é pensar e questionar como estão se constituindo políticas públicas de juventude voltadas para o enfrentamento da violência. E elas começam a sua exposição apresentando um conjunto de informações a respeito da violência, especialmente com relação à violência para os jovens e para os jovens negros, e procuram demonstrar a importância de você ter um plano como esse e começar as suas ações em um estado como Alagoas. Segundo as autoras, Alagoas é o primeiro colocado entre todas as unidades federativas do país em relação à violência. E Maceió é a capital de todos do país com o maior índice de homicídios, tanto da população total quanto da população com idade entre 15 e 29 anos. E aí é importante ressaltar que, para todos os dados que elas apresentam aqui, elas utilizam o mapa da violência, que é publicado anualmente, e pelo artigo ter sido publicado em 2015, na verdade, muitos dados se referem até 2014. Mas seguindo o mapa da violência, elas mostram que foi no ano de 2007 que Alagoas apareceu em primeiro lugar no ranking da violência por homicídios da população em geral. E essa população foi mantida por todos os anos até o final da série que elas analisaram em 2014. No mapa de 2013, que analisava a violência do período 2001-2011, Alagoas ocupava o primeiro lugar entre os 27 estados da federação, em relação a mortes por homicídio da população geral, numa taxa de 72,2 por cada 100 mil habitantes. E as autoras ressaltam que em 2001, o estado de Alagoas estava no 12º lugar, com uma taxa de homicídios na base de 29,3 a cada 100 mil habitantes. Falando da população jovem, elas dizem que os dados são ainda mais alarmantes. A taxa de homicídios de jovens em Alagoas colocava o estado, em 2001, no 8º lugar. Em 2011, ele estava em primeiro. Maceió, que em 1999 estava na 14ª posição entre as capitais mais violentas com relação a homicídios para jovens, já em 2011 estava também em primeiro lugar. Fazendo um recorte municipal, as autoras utilizaram os dados de 2011. Elas compararam todos os municípios com mais de 20 mil habitantes e selecionaram aqueles que tiveram a marca de mais de 100 homicídios por cada 100 mil habitantes. Foram 15 deles, e desses 15, 6 estão em Alagoas: Arapiraca, Maceió, Marechal Deodoro, Pilar, Rio Largo e São Miguel dos Campos. Estando Arapiraca na liderança desse ranking como o 5º município com maior taxa de homicídio. Pois bem, a partir dessa contextualização que elas fazem, mostrando a gravidade e o crescimento do problema da violência em Alagoas, especialmente a violência voltada para jovens, elas pretendem analisar o Plano Juventude Viva, que é um plano do governo federal voltado para o enfrentamento da violência contra a juventude negra, a partir da teoria ator-rede. A teoria ator-rede foi desenvolvida pelo francês Bruno Latour, entre outros atores, e ela sugere que as redes não são constituídas somente por pessoas, mas também por materiais não humanos, como documentos, como processos, como objetos, formando assim redes heterogêneas. Elas têm uma citação do Locke que diz que o núcleo da abordagem ator-rede é o interesse por como atores e organizações mobilizam, justapõem e mantêm unidos os elementos que os constituem. E nas palavras de Moraes, uma das contribuições do trabalho de Latour, do Bruno Latour, aos estudos sociais, é introduzir o não humano no cerne de suas análises. O não humano que é, por definição, impuro, híbrido.
Ou seja, o ator ele é identificado por sua atuação na rede e não por características inerentes que ele tenha. E aí é importante abrir aqui um parênteses, né? Porque é uma teoria muito diferente da que estamos acostumados. Trata-se de um corte epistemológico bastante diferente que causa uma certa estranheza quando a gente vai tentando entender as ideias, principalmente a proposta de igualação entre aspectos dos atores humanos, né, e organizacionais com aspectos não humanos, como eles dizem. Mas, apesar dessa estranheza, vale a pena continuar para a gente conhecer mais e principalmente porque, por meio dessa outra abordagem epistemológica, elas conseguem chegar a conclusões muito interessantes que os gestores deveriam se apropriar. Então, eu não vou me alongar na teoria ator-rede, porque, como eu acabei de explicar, é muito fora do meu quadro mental, né? Mas elas dizem que, para fazer esse estudo, existem 7 regras metodológicas que elas procuraram aprofundar no seu estudo. Como primeira regra, deve-se acompanhar os fatos em construção, não tentando analisar produtos finais. A segunda regra é que, para determinar a objetividade ou subjetividade de uma afirmação, a eficiência ou a perfeição de um mecanismo, não devemos procurar por suas qualidades intrínsecas, mas por todas as transformações que ele sofre ao longo do processo. A terceira regra esclarece que nunca podemos utilizar a natureza para explicar como e por que uma controvérsia foi resolvida. Na quarta regra, devemos considerar simetricamente os esforços para alistar recursos humanos e não humanos. A quinta regra propõe sermos tão indefinidos quanto os atores que seguimos. E a sexta regra propõe olhar para o ângulo e a direção do deslocamento do observador, bem como para a extensão da rede que assim está sendo construída. E, por fim, a sétima regra examina os muitos modos como as inscrições são coligidas, combinadas, interligadas e devolvidas. Como eu falei, difícil compreensão para o pessoal da administração, mas é importante mostrar que existe aí um rigor metodológico bastante aprofundado e que as autoras procuram seguir à risca todas essas 7 regras. Existe então um item no artigo chamado Percursos pela Rede, onde elas contam o processo da pesquisa. E, na verdade, elas se preocupam aí em contar os percalços pelos quais elas passaram, principalmente para tentar identificar, durante essa trajetória, quais são os atores humanos e não humanos que elas irão analisar no futuro. Mas para nós que temos uma cabeça formatada pela administração pública, a gente já consegue ver nessa trajetória uma série de questões que são trabalhadas nas diversas disciplinas do nosso campo. Tem questões claras de governança, tem dificuldades muito claras de comunicação, tem problemas de intersetorialidade, de articulação, tem a questão da burocrata do nível de rua, né? A política começando pelo porteiro que barra ou libera o acesso facilmente às pessoas. Então, nós temos ali descrito, sem essa preocupação, porque elas estão seguindo outra metodologia, e principalmente outro corte epistemológico, mas nós temos ali descritos claramente uma série de questões que são discutidas no âmbito do campo de públicas. Então, elas apresentam o Plano Juventude Viva, um plano que reúne mais de 30 iniciativas, altamente intersetorial, unindo mais de 25 programas federais, do Ministério da Justiça, da Saúde, da Educação, do Trabalho e Emprego, da Cultura e do Esporte, né? Elas registram que em Alagoas as ações pertencem à Secretaria do Estado da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos, Secretaria da Educação e do Esporte, Secretaria da Cultura, da Saúde, do Trabalho, Emprego e Qualificação Profissional, da Infraestrutura, da Defesa Social e várias outras. Elas também registram que o Plano Juventude Viva pretendeu abranger no seu começo 132 municípios e o piloto foi em Alagoas, inicialmente em 4 municípios: Maceió, Arapiraca, Marechal Deodoro e União dos Palmares, dos quais esses 3 primeiros estão entre aqueles 15 mais violentos do país, segundo o mapa da violência que elas mesmo consultaram. Por fim, o Plano Juventude Viva é estruturado em 4 eixos.
a desconstrução da cultura da violência, a inclusão de oportunidades e garantia de direitos, a transformação dos territórios e o aperfeiçoamento institucional. E, por fim, a partir dessa caracterização e dos atores e redes que elas constituem, elas chegam a algumas avaliações a respeito do Plano Juventude Viva. Elas percebem que a violência é associada a populações específicas, a juventude negra, em determinados locais, principalmente juventude negra periférica, sem que, em nenhum momento, tanto nos documentos, tanto por parte dos atores, se questione como essa violência se constitui e por que ela atinge principalmente esse grupo específico e esses locais específicos. Então é como se elas percebessem que o plano atua sobre os efeitos, mas não vai fundo nas causas do problema. Outra questão que elas trazem, bastante importante a respeito do plano, tem a ver com a definição do seu público-alvo. A princípio, o plano tem um público-alvo muito bem definido. Ele é voltado para combater a violência contra a juventude negra, entendendo juventude como aquela população com idade entre 15 e 29 anos. Porém, quando elas começam a analisar a estruturação do plano, elas percebem que muitas vezes se fala em juventude negra, mas muitas vezes se fala apenas em juventude, muitas vezes se faz alusão a planos que não necessariamente são voltados exclusivamente para a juventude ou exclusivamente para a população negra. Elas percebem que existe uma dificuldade de você verdadeiramente assumir essa definição por esse público-alvo. Agora, esse problema do público-alvo tem relação com outra questão que também elas observam. Muitas das ações previstas no Plano de Juventude Viva já eram ações que existiam anteriormente. Por isso, o público-alvo não era fechado na juventude negra. E muitas vezes essas ações não são nem encaradas como ações de combate à violência. Claro que dentro de uma perspectiva intersetorial, nós não devemos entender apenas o combate à violência como repressão. Mas o que as autoras trazem é que um programa como, por exemplo, o Segundo Tempo, que oferecia atividades esportivas no contraturno escolar, além de não ser um programa voltado apenas para essa faixa etária, além de não ser um programa voltado apenas para a população negra, ele não é encarado pelos seus operadores, pelos seus usuários, pelas famílias, como um programa de combate à violência. E certamente o fato dele ser anterior ao Plano Juventude Viva já explica muito dessa situação. Agora, elas percebem que este é apenas um exemplo. E em vários outros programas essa situação ocorre. Planos anteriores ao Juventude Viva, que foram feitos com outros objetivos e que precisariam, na verdade, ser articulados pelo Juventude Viva. E o que elas perceberam é que os agentes executores, a sociedade civil, os usuários, eles não entendem esses programas das quais eles fazem parte como uma das ações integradas para o combate à violência. E aí elas dizem, bom, se tudo bem, nós temos esses programas e realmente a proposta é fazer uma articulação entre eles, né? Mas a gente pretende que neles você passe a ter um olhar diferenciado para se ater uma priorização para o público-alvo do plano, que seria a juventude negra. E aí, em nenhum momento existe uma explicação de como você faria essa transição, de como você faria essa adaptação. Então, como é que você vai priorizar esse público-alvo em programas que não foram desenhados exclusivamente para eles ou prioritariamente para eles? Isso não é dito, isso não é tratado no Plano Juventude Viva. Portanto, são essas aí algumas questões que elas trazem, questões que algumas delas a gente percebe que não são comuns ou recorrentes no campo da administração pública, o que certamente só é possível por conta da formação diferenciada das autoras, que permite para a gente insights bastante diferentes. Bom, esse foi o resumo do artigo. Eu agradeço a atenção de todos e de todas e muito bons estudos.